Fala galera, bem-vindo à aula sobre ETF. Então vamos falar agora sobre ETFs no detalhe. O que é um ETF? ETF é a sigla para Exchange Trade Funds e significa fundos negociados em bolsa. Esses instrumentos financeiros seguem a variação de um índice de referência como o Ibovespa, né, que no caso é o BOVA11. Então você pode comprar o índice do Ibovespa através do ETF BOVA11. Nas aulas sobre como comparar ações na prática, eu vou mostrar como você compra um ETF, tá? Ao investir em ETFs, você adquire cotas de um fundo que replica o comportamento de um índice de ações ou de renda fixa, tá? Então também existe um ETF de renda fixa. Atualmente existem 17 alternativas de ETF negociados na B3, a Bolsa de Valores brasileira. São 15 ETFs de renda variável e 2 ETFs de renda fixa. O BOVA11, que eu acabei de falar, está baseado no Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro. Esse ETF é composto por ações de empresas que correspondem a mais de 80% do volume de negociação na Bolsa. Então, são as mais negociadas, né? 80% das mais negociadas na Bolsa. A composição desse índice muda a cada 4 meses, mas o BOVA11 já faz uma atualização periódica. A administração é feita pelo Citibank, com a gestão da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. A taxa de administração do fundo é de 0,54 ao ano e a quantidade mínima a ser negociada na bolsa, o lote padrão, é de 10, tá? Essa taxa de administração aqui não é que você vai pagar, vai sair lá da conta da corretora, ela já é descontada na valorização, tá? O Small 11 é um ETF, agora já falando de outro ETF, o Small 11 é um ETF baseado no índice Small Cap, que registra a média de desempenho das ações de menor capitalização, da B3. Ou seja, a carteira é formada por ações de companhias menores. Mas companhias menores, mas nem tanto, tá? Então, se a gente for olhar, por exemplo, Fleury tá lá. Fleury é uma baita empresa gigantesca, né? De forma... E tá no índice Small Cap. Então, você tem muita empresa grande que está no índice Small Cap. A Sanepar, a Energias do Brasil, a Taesa. Alguns exemplos de boas empresas que estão no índice Small Cap. Também se trata de um ETF do Citibank e da BlackRock, com lote padrão de 10 cotas, taxa de administração de 0,69 ao ano, um pouquinho mais alta que a outra, e pode ser negociado no mercado à vista ou fracionário. Neste caso, pode ser negociado as quantidades entre 1 e 9 cotas. Então, você pode comprar o Small 11F, aí você vai comprar fracionado ele ali, você não precisa comprar o lote com 10, você pode comprar 1, 2... IVVB11, ao contrário dos fundos anteriores, que estão baseados em índices nacionais, o IVVB11 ou iShares ICP 500, utilizado como espelho o índice norte-americano S&P 500. Então, ele espelha o índice norte-americano das 500 maiores empresas negociadas na Bolsa dos Estados Unidos. Tá? Esse índice engloba as ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Seu ETF busca retornos equivalentes à performance do S&P 500 em moeda brasileira. Então, você investe em real, tem a valorização em real, porém ele está replicando lá o que ocorre em dólar, o que ocorre nas empresas dolarizadas dos Estados Unidos. Fazem parte da composição algumas das maiores companhias do mundo, como Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Google, entre outras. O IVVB11 também é administrado pelo Citibank, gerenciado pelo BlackRock, sua taxa de administração é 0,24, baixa, né? E o lote padrão é de 10 cotas. Muitas pessoas usam o IVVB11 porque não querem investir direto nos Estados Unidos, e nós vamos ter uma aula bônus onde eu vou mostrar como você analisa estoques, que são as ações norte-americanas, os REITs, como que você abre conta numa corretora que aceita brasileiros, uma corretora norte-americana que aceita brasileiros, como que você manda o dinheiro em real e ele faz o câmbio em dólar. Você vai aprender tudo isso aí na aula bônus, tá? Mas tem pessoas que não querem investir diretamente em dólar, ou tem um pouco patrimônio, não tem muito aporte, e escolhe a compra do IVVB11, já que ele replica, né? Então, quando o real estiver muito baixo e o dólar estiver alto, haverá uma valorização do IVVB11. O DIVO11 é um ETF que espelha o índice IDIV. Esse índice é formado pelas companhias que apresentam nos últimos 24 meses os maiores pagamentos de dividendos na bolsa, o chamado Dividend Yield. Nós vamos aprender mais para frente também sobre o que é o Dividend Yield. Sua composição se dá principalmente por ações de empresas do setor financeiro, telecomunicações e serviços públicos. Ao contrário dos fundos de índice citados anteriormente, o DIVO é gerido pelo Itaú, Unibanco, e administrado pelo Banco Itaú Card. A taxa de administração desse ETF é 0,50 ao ano e seu lote padrão é de 10 cotas. É curioso que, apesar de ser um ETF de dividendos, ele não distribui dividendos, tá? Nenhum ETF no Brasil
distribui dividendos. Então, esse é um ponto negativo. Mais para frente, vamos falar um pouquinho sobre por que eu não gosto particularmente de investir em ETF. O IMAB11 é um ETF de renda fixa patrocinado pelo Tesouro Nacional. Ele nasceu de um projeto feito com parceria com o Banco Mundial. Ele replica uma carteira de títulos públicos indexados à inflação. Na aula sobre renda fixa você aprendeu sobre isso, né? Títulos públicos indexados à inflação, com a vantagem de ter uma alíquota única de imposto de renda, 15% sobre o lucro. Não importa o prazo da aplicação. A administração e a gestão ficam a cargo do Itaú Asset Management. A taxa de administração desse ETF é 0,25 ao ano, baixinha, né? E o lote padrão para a negociação é de 10 cotas. Então, quem quiser investir em um fundo de ETF de renda fixa, atrelada à inflação, indexada à inflação, tem essa opção aí do IMAB11, tá? Característica dos ETF. Antes de investir em ETF, você precisa conhecer quais são as suas características, assim você pode verificar se elas estão alinhadas com os seus objetivos como investidor. E vamos a cada uma delas. Tem a gestão passiva, a rentabilidade está atrelada a um índice de referência da renda variável, como o SMAL, IBOV e IDIV. Então, a composição do ETF é ajustada com o objetivo de resultado igual ou superior ao referencial. Tá? Então, ela tem uma gestão passiva. O gestor não vai lá e tira e coloca a empresa que ele quiser. Tem toda uma métrica que é necessário seguir. Tá? A diversificação. Essa é uma das características mais interessantes desse investimento. Com apenas uma cota, você tem acesso a diversas ações. É fato, né? Tá certo que você, na sua carteira particular, quando você monta, você dá o peso que você quiser aos seus ativos e aporta naqueles que você quer. No caso, o ETF não, né? Você não tem essa opção, há uma diversificação, mas você não tem a opção do peso que você quer dar, isso é feito pelo gestor. Custos, os custos das cotas são bem acessíveis, né? Fato. Liquidez, os ETFs são negociados diariamente na Bolsa de Valores, então é fácil adquirir ou vender as cotas a qualquer momento. A acessibilidade, as negociações são realizadas diretamente no home broker. Nas aulas práticas sobre comparações, você vai ver o que é o home broker. Assim você pode fazer as suas operações sem sair de casa. Tributos, os ETFs são sujeitos, e essa aqui é uma coisa bem negativa, estão sujeitos a imposto de renda. Né? Ao contrário das ações, onde as vendas mensais abaixo de 20 mil são isentas, então, se você vender 20 mil, até 20 mil em ações com lucro, você não vai pagar, não vai ter que gerar DARF. No caso do ETF, não tem essa isenção, tá? Se você tiver 15 reais de lucro, você tem que gerar DARF e pagar 15% em cima do lucro que você teve. Reinvestimento. Os proventos recebidos pelas ações que compõem os ETF são reinvestidos para o aumento e valorização do seu patrimônio. Então, você não recebe dividendos. Ou seja, o ETF ele não gera a renda passiva, e até por isso é um ponto que eu vejo muito negativo, além do tributo e os dividendos. Eu gosto de investir em ativos que me geram a renda passiva, né? O ETF ele não tem isso, então particularmente eu não gosto de ETF, mas tem pessoas que gostam, e é uma forma de investir em renda variável, é uma forma de, para quem está começando agora também, não quer analisar, não tem tempo, o ETF é uma opção sim, tá? Então, espero que você tenha aprendido sobre o que é ETF, tenha gostado da aula, não deixe de esquecer de avaliar essa aula, e te espero até a próxima.